Em uma entrevista, o senhor disse que o Senado ainda não pautou um pedido de impeachment a ministro do STF, porque Flávio Bolsonaro teria uma dívida de gratidão com Dias Toffoli, os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O senhor pode explicar? Sim, o senhor Flávio Bolsonaro, ele foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, lá em 2018, chamada Operação Furna da Onça, que é uma operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E ela pegava os casos de rachadinha na Alerj. Não pegou só o Flávio, ela pegou o Flávio, ela pegou até o presidente da Alerj, pegou todo mundo. O Flávio, inclusive, curiosidade, ele nem era um dos maiores, não tinha os maiores números ali na Alerj, tinha deputados mais ousados do que ele, mas estava bem envolvido. Como ele foi pego, e como isso estava no âmbito da Lava Jato, do Rio de Janeiro, isso acabou chegando ao conhecimento dos agentes políticos. E isso, como ele agora teria foro privilegiado, porque ele se tornou senador em 2018, ele ficou em pânico. E aí o governo Bolsonaro teve que começar a ceder pro STF, ou o filho dele teria problemas, porque o caso da rachadinha levaria o Flávio à cadeia. Os crimes foram cometidos quando o Flávio era deputado estadual, que não tem foro privilegiado. O que aconteceu? Primeiro, ele faz uma petição lá pro Dias Toffoli, e nessa petição ele pede para desconsiderar as provas do COAF. Ah, foi ilegal as provas do COAF. O Dias Toffoli aceita o pedido dele, não só para ele, mas para todos os envolvidos na Lava Jato. Então o Flávio ajudou a soltar meio mundo lá na Lava Jato. Depois, dado que a operação continuou acontecendo no Rio de Janeiro, ele pediu para rolar, vamos dizer, uma suspensão ali do processo junto ao Gilmar Mendes. Mesmo com ele, vamos dizer, podendo ser julgado no fórum lá do Rio de Janeiro, porque na prática os crimes foram cometidos antes de ser senador. O Gilmar criou um entendimento novo de que havia uma continuidade de mandatos, portanto ele poderia ter o foro privilegiado de maneira retroativa. Ou seja, ele ficou na mão do Gilmar. O Gilmar salvou, mas ficou na mão. Com base nisso, ele teve que entregar todas as outras coisas. Não é só ele como o pai dele. Entregaram a PGR pro Aras, nomeações no STF anti-Lava Jato, abertamente anti-Lava Jato. Ali destruiu-se o Lava Jato. E ali fez com que o Flávio fosse uma espécie de zumbi que trabalhava pro STF dentro do Senado para evitar, como por exemplo, a CPI da Lava Toga, que ele evitou. E ele mesmo vinha a público e falava, quem interessa uma briga com o judiciário? Ele falava, pois bem, estamos nesse estado hoje muito por culpa dele. Entendi. E o senhor defende a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro? A dosimetria. Eu acho que eles têm que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, porque todo mundo ali cometeu crime. Salvo raras exceções, algumas pessoas que não tinham nada a ver, que foram injustiçadas. Dosimetria. Dito isso, uma anistia pura e simples, uma pessoa, vamos supor, que invadiu o prédio do Senado, destruiu tudo lá dentro, invadiu o gabinete, quebrou as coisas. Ah, não vai acontecer nada. Pô, que sinal a gente passa pras pessoas, né? Então tá válido perder uma eleição e sair quebrando tudo? Eu não consigo concordar com uma coisa dessas. Então, essas pessoas têm que ser punidas, não com as penas que o Xandão aplicou, mas entendendo que tem que haver uma espécie de, e esse é o tema da dosimetria, uma nova dose no tamanho das penas, dado que o processo em si é recheado de vícios formais. As pessoas não tiveram direito de defesa, as pessoas não tiveram os prazos respeitados, e aí você vai ter que rebalancear. Entendi. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor defende uma prisão domiciliar, por exemplo? Eu acho que ele tá muito, muito, muito doente. E eu acho que faz sentido uma prisão domiciliar pra ele. A família Bolsonaro, e o pessoal do STF tem que entender isso, especialmente o Alexandre. O Alexandre venceu o Bolsonaro. O Bolsonaro tá mal, a família dele tá morrendo pelos escândalos de corrupção que a gente já denunciava há muito tempo. Ele não vai fugir, não vai nada. Ele tá velho, ele provavelmente, sabe, vai ter alguns dos últimos anos da vida dele muito doloroso por causa daquela facada. É um ato de humanidade deixar ele na prisão domiciliar. Entendi. E o senhor considera que pode estar no lugar de Flávio Bolsonaro agora com essa divulgação de vazamento de áudios convocar? O senhor seria um novo nome da direita agora nas eleições? Olha, no lugar não, porque eu nunca me vi, vamos dizer, como um cara que enganava o eleitor pra crescer. Eu falo muitas verdades, eu até irrito o eleitor. Mas primeiro eu fico irritado de verdade, eu não fico irritando na base da decepção. Na edição, porra, como é que você acha isso de tal coisa? Por que você tem essa opinião do Bolsonaro? Eu prefiro que o cara se irrite de maneira honesta do que se decepcione por conta de uma desonestidade minha. Então, eu me vejo subindo nas pesquisas, sim. Me vejo retirando o Flávio do segundo turno, sim. Entendi. E quais são os principais pontos do seu plano de governo caso seja eleito? Destruição completa do crime organizado e aplicação de uma lei penal e lei de execução penal que em 6 meses permitam que você, jornalista, ande na rua com seu celular sem medo de ser assaltado. Se você conseguir andar aqui, não só em Brasília, é mais seguro, mas no plano piloto. Ou lá em Santos, São Paulo, com seu celular numa praça, falar, não vou ser assaltada, vence. Esse é o ponto. A pessoa não tem esse medo. A pessoa poder falar, olha, eu vou derrubar o muro que eu tenho na minha casa, porque ninguém vai invadir. Eu vou tirar aquele gradil de metal que tem na minha janela, porque eu não vou precisar. Se as pessoas começarem a trabalhar nessa linha, você vê que nós vencemos, o país ficou melhor. Uma reforma fiscal colossal pra gente diminuir o aumento dos gastos que nós temos no Brasil, e aí começar a poder baixar juros, poder baixar impostos. Paralelamente, a lei de responsabilidade gerencial, que é fazer os municípios serem bem administrados e com base nisso premiar os políticos que funcionam melhor, ou seja, a carreira política ser construída na base do desempenho e do mérito e não só na popularidade. Isso são algumas medidas prioritárias que já tornariam rapidamente o Brasil um país passível de ser vivido. Porque hoje está muito difícil viver no Brasil. Viver nas cidades do Brasil virou um inferno. E aí, no médio prazo, já começar uma política de desfavelização, de tornar algumas das cidades brasileiras também melhores, acabar com uma chaga que é a favela. E 2 temas centrais que envolvem o mundo e o Brasil, terras raras, começar a fazer um bom acordo para que a gente traga as empresas para fazer não só a extração, mas o processamento no Brasil e instalar as indústrias correlatas. Entendi. E para a sua chapa, quem que o senhor pensa para ser vice e quais nomes o senhor pensa para os ministérios? Eu pretendo, para o Ministério da Fazenda, eu preciso de pessoas com, não apenas são fiscalistas, né, que resolvam a questão fiscal na área da despesa, mas eu preciso de pessoas, que não tiver envolvido com o Banco Master, que isso é muito importante, o mercado financeiro inteiro ter envolvimento, e que entendam o papel que a inteligência artificial e que as terras raras terão no Brasil, e que resolvam certas equações que envolvam aumento de produtividade e reindustrialização no Brasil. As pessoas, o time tem que ser um time completo,
Porque não basta o Ministério da Fazenda ser só um ministério sobre gastos, sobre orçamento. É um ministério que entenda que a gente tem que fomentar a atividade econômica. Um Ministério da Segurança Pública reconstruído com as maiores lideranças no combate ao crime do Brasil, especialmente pessoas com experiência de campo. Gente do BOP que participou de operações contra o crime organizado, gente do GAECO, gente da Polícia Federal, montar um super conselho efetivo pra gente fazer uma guerra efetiva contra o crime organizado. Remodelar o Ministério das Cidades, que seria colocado como Ministério da Desfavelização, em que nós teremos um grande plano nacional para desfavelização as cidades brasileiras, ter um centro de controle com todos os indicadores municipais e estaduais, para a gente criar um sistema de incentivo das gestões regionais no Brasil. Acho que os perfis são perfis muito técnicos, em geral jovens e muito próximos da área de tecnologia. Entendi. E para vice? Para vice, eu gostaria de uma pessoa ligada à área de segurança, mas ainda não tenho nada fechado. Não seria um perfil masculino, feminino, numa região sul, nordeste? Não tem um perfil sincero, ainda? eu acho que quem for melhor. Eu acho que eu não preciso abrir essas concessões. Eu nem acho que faz diferença em termos eleitorais. Tipo, sempre no PSDB tinha normalmente coisa do preciso de uma vice-mulher do Nordeste. Não mudou nada o Valdez do Nordeste. Acho que as pessoas precisam ver que você montou um vice que é útil. Sabe? Pessoal, eu sou de São Paulo, não precisa ser paulista. Se ele é útil, inteligente, tô feliz. Entendi. E como que o senhor vai conseguir mais votos na região, considerando que já vi em alguns vídeos nas redes sociais do senhor, criticando muito o Bolsa Família? Porém, a região Nordeste é uma das regiões que mais recebe o auxílio. Como o senhor vai conseguir mais votos nessa região? Olha, existem muitas pessoas que não recebem Bolsa Família no Nordeste, que trabalham e que elas se ressentem. Que todo mundo, quando fala Nordeste, tá falando da pessoa que recebe Bolsa Família. O cara que é um entregador, a mãe de família que tá trabalhando, que é agricultor. Todas essas pessoas, elas falam, pô, eu existo, eu trabalho. E aí, quando fala Nordeste, vou dar mais Bolsa Família, eu não quero trabalhar mais, eu quero ganhar dinheiro. São as pessoas do Nordeste, por exemplo, que migram para outras regiões também, que vão procurar, vamos dizer, emprego, uma vida melhor. Eu acho que a gente tem que encarar um problema, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, o Bolsa Família para um pequeno contingente de pessoas que não pode trabalhar, ok. O Bolsa Família como, boa parte da população do Nordeste, 40% dos municípios dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família, isso é um absurdo. É um absurdo. Não adianta eu vou mentir para eles, não, tá dando tudo certo, tem muita gente no Bolsa Família, vai aumentar. Eu vou mentir, não é bom, eu vou fazer frente de trabalho no Nordeste, então se você é um homem de 25 anos, 30 anos, que tá no Bolsa Família, mora lá no interior do Ceará, quando você for lá no CRAS, pegar seu Bolsa Família e tal, vai ter um formulário, tô te chamando pra uma frente de trabalho. A gente vai fazer agora um recapeamento. A gente vai agora fazer cabeamento de fibra ótica. O governo federal com o governo municipal vão trabalhar juntos nisso. Vem, não quero, tô cansado. Não quer? Bonitão, vai perder o Bolsa Família. É isso. Então as frentes de trabalho vão ajudar muito nesse departamento. E, não, você vai perder voto com as pessoas que recebem o Bolsa Família ali? Que perca, então. E pré-candidato, na política é muito comum fazer alianças partidárias, alianças com vários políticos, para conseguir alavancar os palanques regionais. Tem alguns nomes, os partidos que o senhor considera para apoiar junto com o Partido Missão? Desde a semana passada começaram a mandar o oi sumida. Olá, olha Renan, você que tá indo bem. Umas lideranças regionais. Eu vou conversar, eu só não vou conversar com bandido. Agora, como o resto não sendo bandido, defendendo de verdade o projeto e não defendendo o Renan, porque o Renan tá crescendo, acho que sim. Eu tenho que aprender a fazer isso, até porque eu não vou poder governar sozinho. Por acaso, diante desse movimento de Red Pill, que muitas vezes espalham desinformação, ódio contra as mulheres, o senhor teria propostas, ações contra esse discurso e contra a violência contra a mulher? Não, assim, eu conheço muito pouco desse negócio de Red Pill. É um trend que tem em redes sociais. Não acho que a violência contra a mulher seja relacionada a isso. Boa parte da violência contra a mulher, que não seja parte da violência urbana, assalto e tal, ela é ligada, por exemplo, a maridos e namorados em relacionamentos, a famosa violência doméstica. Boa parte dessa violência é de natureza doméstica. E esses homens não são Red Pills. O Red Pill é um fenômeno jovem de homens que não se relacionam com mulher. Não dá pra você ter uma violência doméstica quando você sequer consegue ter uma mulher dentro de casa. Os Red Pills são meninos feios, meio tímidos, que eles têm um rancor contra a mulher. Assim como mulheres jovens de movimentos anti-homem, movimentos feministas, têm um discurso muito duro contra rapazes. Eu não vejo uma correlação entre o discurso do Red Pill e a violência contra a mulher. Acho que existe uma extrapolação aí. Ninguém conseguiu estabelecer uma causalidade que me convencesse nesses termos. Mas, hoje, dado que a violência, como um todo, virou base na sociedade brasileira, a violência contra a mulher é uma violência baseada numa traição, num vínculo de proteção que o homem tem que ter junto com a mulher. Então o homem, numa relação que ele trai a confiança da mulher e agride ela, ele tem que ser muito punido. Muito punido. As condições têm que ser claras. A mulher que apanha do marido bêbado que chega em casa, a mulher que, vamos supor, vou sair hoje, não sei o que, O cara não gostou? Rompa uma relação com ela. Aí tá nos termos dele, não serve pra mim. Não, vou meter a mão. Esse cara tem que pagar e pagar muito. E em relação ao Arthur Duval, ex-deputado estadual de São Paulo pelo Partido Missão, ele se envolveu em algumas polêmicas relacionadas àquele episódio de áudios que ele chegou a ofender mulheres ucranianas. Eu gostaria de saber se esse episódio poderia desgastar a sua candidatura com o eleitorado feminino ou não tem relação? Eu não sei. Não fui eu que soltei o áudio. 2, o áudio é um áudio meio nojento, mas em alguma medida elogioso, né? Ele tá lá se humilhando ali, como ela acha as mulheres bonitas. E é um áudio dele, que era um áudio privado dele, num ambiente privado. Eu acho que isso gera um dano pra ele. Eu nunca fui muito contaminado por isso. A questão toda onde podem me responsabilizar. O que eu deveria fazer como líder político do grupo do Arthur? Expulsá-lo? O Arthur era um deputado estadual irrepreensível, com um trabalho irrepreensível. E inúmeras figuras políticas, vamos dizer, cometem erros políticos, crimes, e acabam sendo perdoados.
Ele cometeu um áudio, que ele pediu desculpas. Ele não gerou, nenhuma mulher foi na Ucrânia, foi agredida, foi humilhada pelo Arthur. Aquelas mulheres receberam doações. O Arthur foi o maior doador privado brasileiro para o Mas não foi um áudio elogioso, porque chamou elas de fáceis, né? Por serem pobres. Sim, como eu te falei, é um áudio com elementos meio nojentos. Dito isso, não é um áudio que ele tá falando que vai violentar alguém, que... Não, é um áudio escroto, mas é um áudio que homens soltam por aí. O desafio que eu deixo, especialmente para homens que ficam por aí chocados com o áudio do Arthur, é abre o seu celular com suas conversas com seus amigos e mostra pra sua namorada. Mesma coisa para muitas mulheres, né? Ai, que áudios absurdos. Ai, você mostra as conversas com suas amigas quando vocês estão soltas, né? Vamos ver as atrocidades que vêm. Porque as pessoas no seu ambiente interno falam coisas. E no ambiente interno as pessoas têm o direito à sua intimidade. O Arthur não fez um statement público. Ele viu, atenção, elas são fáceis. Não. Ele tava falando num grupo dele. Vazou, ele se deu mal. Isso não pode definir a carreira política dele. É um problema que ele tem que lidar sempre. E eu, enquanto uma liderança, eu tenho que saber ponderar. E eu não vou cancelar um amigo e uma pessoa que lutou muito na nossa causa simplesmente por causa do áudio. Eu não vou. Eu acho que isso é desproporcional. Perfeito. Agora, nessa parte da entrevista, eu vou fazer um jogo mais de ping-pong. Então, vou querer saber se o senhor é a favor ou contra determinado tema em voga agora na sociedade. Tá. Vamos começar com escala 6x1. O senhor é a favor ou contra? Da escala 6x1, eu não sou nem a favor nem contra, eu sou a favor das pessoas, dos trabalhadores decidirem. E o senhor imagina uma outra proposta de modelo? Como seria? Um novo modelo que permita ao contratante ou ao contratado modalidades, respeitando um determinado limite de tempo por semana, modalidades de contrato mais flexíveis. Olha, eu quero trabalhar 3 vezes por semana, para trabalhar com três contratantes diferentes. Isso acontece muito nos países nórdicos, quando você é jovem, você quer ter alguns empregos, quer ter um emprego de verão. Aqui é difícil fazer isso, aqui é tudo muito engessado. Olha, eu tenho condição de trabalhar mais horas esse dia, menos horas aquele dia. Olha, eu vou trabalhar 6 dias mesmo direto, tá? E no mês que vem a gente pode compensar. Essa flexibilidade, ela infelizmente não é permitida ao trabalhador brasileiro. E aí você fica num jogo que é o seguinte, ficam discutindo, 6x1, meus amigos. Ninguém mais contrata CLT. Todo mundo virou MEI. O MEI é apenas essa flexibilização de uma maneira, vamos dizer, acochambrada, né? Ninguém quer quando você faz uma MEI, eu tenho uma MEI, eu sou MEI. Muitos, talvez aqui que estamos assistindo, sejam MEI. O MEI é uma coisa, você não está sendo um empresário, é uma forma de você ser contratado pelo seu contratante de maneira flexível e com maior segurança jurídica. Porque a CLT te joga no seu trabalho, que é uma insegurança jurídica gigantesca. Entendi. E a legalização da maconha, o senhor é a favor ou contra? Eu acho essa discussão, ela pode ser uma discussão fascinante como solução para diversos problemas, mas não agora. Se quisessem discutir isso, talvez há 30 anos atrás. Agora, o crime organizado se tornou uma entidade multimilionária que tomou pedaços do território brasileiro. Agora, precisa destruir o crime organizado primeiro, para daqui, talvez, 20 anos a gente ter uma discussão séria, e eu vou falar estadualizada sobre isso. Às vezes, Santa Catarina quer fazer uma experiência de legalização. Às vezes, Goiás quer fazer uma. E a gente faz uma comparação, funciona ou não funciona. Hoje discutir isso é loucura. A gente não há medo de destruir o crime organizado primeiro. Entendi. E o senhor é a favor ou contra a privatização de empresas estatais? Depende. Correios, com certeza, Petrobras, dado o elemento estratégico, não. E eu era favorável da Petrobras. Hoje, no mundo que está disputando recursos naturais no tapa, eu não faria isso, não. Na verdade, nem eu não faria, eu não farei. Entendi. E o senhor é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor da manutenção da legislação atual. Porque a legislação atual é uma legislação que leva em consideração o elemento humano da mulher e leva os valores do brasileiro. Porque assim, o brasileiro pode puxar qualquer pesquisa, ele é contra o aborto. Agora, e se a mulher estiver correndo risco de vida? A legislação fala, não, ela pode fazer o procedimento. Se houver, vamos dizer, o feto anencefalo, que é uma decisão do STF, mesma coisa. Mulher vítima de estupro, mesma coisa. Então a legislação atual, acho que ela contempla bem. Se você entender direito a discussão dentro do prisma da legislação atual, poxa, é uma legislação que entende os valores do brasileiro, assim, a massa da população acha que o Estado não tem que pagar por um procedimento que eles consideram assassinato, e do outro lado contempla coisas que são alvitosas da dignidade da mulher. Entendi. E o senhor é a favor ou contra o excludente de licitude? Eu acho que todo tipo de procedimento que diminua a capacidade do Estado de punir alguém no momento que nós estamos em guerra, ele tem que ser relativizado e afastado. Nós temos que ir para cima de todo mundo que esteja cometendo crime violento no Brasil. Um policial, um agente público que tiver no exercício legal da sua tarefa, ele tem que ficar seguro em agir. Hoje prenderam lá, tem uma operação lá com a Deolane. A Deolane era uma lavadora de dinheiro do PCC, e influência, mas era uma lavadora multimilionária de dinheiro do PCC. Não, a Deolane é membro do PCC, ela participa de todo o cometimento de crime do PCC, que vai do tráfico internacional de drogas, dos assassinatos cometidos por eles e da lavagem de dinheiro. Ela até vai ser, vamos dizer, vai ser julgada pelo tipo penal que ela está participando especificamente, mas o ato de participar do PCC faz com que ela tenha que não ter direito à fiança, não ter progressão de pena, ir para presídio de segurança máxima e não dispor, de progressão e outros elementos. E, provavelmente, é crime inafiançável. Então isso muda tudo. Pertencer a uma facção se torna um problemaço. E aí a gente vai desmontando eles rapidamente. Entendi.